A consciência como referência no hiperespaço mental. Tema que parece tão confuso, tão complicado os nomes, né? Mas é simples demais, tá? Simples demais. Hiperespaço mental é um momento onde qualquer consciência vai aparecer. Você está bem, o teu cérebro está bem, ele está funcionando bem, ele recebe as informações da interoceptiva, ele recebe as informações proprioceptivas, o movimento do corpo, né? E ele processa isso. É uma mente, tá? Segundo Damasio, você tem uma mente. E aí a consciência dentro desse hiperespaço mental. Consciência como referência. Ao você entender isso, muitas coisas vão ficar mais claras. E nós vamos pegar esse exemplo, como eu falei para vocês, e mandei 2 blogs para vocês. Nós vamos usar esses 2 blogs como referência para a gente começar a pegar a referência, esses 2 blogs falando sobre sono, como que ocorre o sono, e como fica essa consciência como referência. Vamos lá. Primeiro, um pouquinho mais sobre etapas de sono, né? As etapas de sono é uma coisa interessante, tá? E as etapas de sono, se você for ver em neurociência, vai buscar alguma coisa, as etapas de sono é N1, N2, N3. Os N's, o N quer dizer não REM, não movimento rápido do olho, não REM. Então, N1 é não REM 1, não REM 2, N1, N2, N3. Tá bom. No N1, quando você vai entrar no sono, é uma coisa interessante, porque na entrada do sono você sente algo, e isso é importante você saber. Na entrada do sono, o corpo está um pouco mais pesado, ele vai entrar, ele está pesado, ele está um pouco mais denso, tá? E tem uns mioclonias, sabe, umas contraçãozinhas na gente, até muito gostoso. Ele está pesado, mas ele dá umas contrações no corpo, então é N1. Então, esse tem um pouquinho do estranhamento, tá? Um sentimento leve de estranhamento, como se você estivesse perdendo o controle do corpo, tá? O corpo um pouquinho mais tenso, né? As emoções, um pouquinho de ansiedade breve e surpresa quando sobe um sobressalto. Às vezes dá uma contraçãozinha, você dá um sobressalto. Então, essa transição vai entrar assim, você entra com bocejos, e você sai, se você tiver nenhum e sai, você acorda, você tem uns flashes, lembrando alguns flashes, tá? Acorda fácil, tá? Você pode acordar fácil, alguém te desperta, acorda fácil. N2 já é uma fase um pouquinho distinta. Ele sai do N1, vai aprofundar um pouquinho no N2. Aí é um limiar do desligamento. O tônus, o corpo tem um tônus reduzido, o músculo mais relaxado. Você sente o corpo afundando. É uma delícia o N2. O sentimento é segurança, tranquilo, como se você estivesse sumindo no ambiente. Você está desaparecendo, você está apagando, tá? E a emoção é neutra, uma sensação de repouso e uma pequenas imagens, som meio difuso. Na outra live eu falei que até tem confusão com as palavras. Hoje a gente não vai falar nas palavras, a gente vai falar nesse sentido. E a transição de entrada, você perde a noção de tempo, tá? Alguns falam que como seria o limbo da falta de tempo, é aqui. Esse N2 está entrando nessa. A noção de tempo está me acabando, está me sumindo, tá? E a saída, se você tem uma sensação de ter desligado rápido, alguém te acorda no N2, puxa, mas eu apaguei, tá? A sensação de ter apagado. N3. N3 é a terceira fase do sono. O N3 já é um sono profundo quando as lendas cerebrais, tá? O corpo totalmente pesado, difícil de mexer. E se alguém te desperta, confusão. Despertou no lugar errado, na hora errada. O sentimento é pertencimento absoluto do corpo território. É como se você fundiu com o ambiente que você está. Você fundiu com a terra, você se fundiu onde você está. É o N3. A emoção é quase ausência. E um vazio reconfortante. É gostoso o N3, tá? A transição à entrada é o mergulho rápido, o mergulho forte. Silêncio interno. Pum, nada. N3. A saída, você tem uma desorientação e a mente está drogue. Você não tá legal, porque você não era para sair, né? N3, você está justamente se preparando para entrar para o REM, tá?
Aí você entra no REM tônico. O REM tônico, então, e o tônico já fala tônico, né? Tensão, tá? O REM tônico é uma paralisia dos movimentos musculares. Você parou. O músculo não mexe. Você já deu, teu cérebro já deu ordem. Músculo não mexe. Então você tem atonia total. E você tem uma propriocepção se reorganizando no ápice. Você sente como se estivesse flutuando, tá? Ou com uma catalepsia, que não posso me mover, tá? Você tá parado. Isso você está no tônico. Então você sente se referenciando no corpo parado, tá? O sentimento é eu sou o corpo, mas não mexo. Então você tem um ajuste posicional interno do corpo, mas fora você não mexe. Você está no REM tônico. A emoção é serenidade, misturada com um certo estranhamento e um pouco de medo, porque você não consegue mexer. Eu tenho uma amiga que às vezes acorda nessa parte do REM tônico e ela entra um pouquinho em desespero porque ela não consegue mexer. Sim, mas é porque não é para acordar. É só acordou na hora errada, no REM tônico. E depois tem o REM fásico. O REM fásico é um teatro de sentimentos, muitos sentimentos, muita coisa. Então, o REM fásico, o movimento ocular é muito rápido, tá? A respiração é irregular e pequenas expressões faciais. Você tem expressões faciais, micro expressões faciais. O sentimento é fortes, alegrias, paixão, raiva, medo, é tudo, tá? Você, é um sonho vívido. Você está no REM fásico. As emoções é intensificada. Você vive histórias completas e com um envolvimento afetivo, tá? A transição de nada, quando você entra no REM, você tem imagens vívidas e surge de repente. Quando você sai, acorda, o coração tá acelerado, a respiração é rápida, a lembrança é clara do sonho. Você acordou nesse momento, é clara do sonho. Tem pessoas que falam assim, eu não sonho. Se alguém acordar ela no REM, ela vai lembrar, tá? Porque ela sonhou. Então, se um amigo teu fala que não sonha, ou se um amigo, ó, o teu marido, tua esposa, alguém que você dorme junto, ou próximo, fala que não sonha, fala, então tá bom. Eu vou esperar você movimentar os olhos assim muito rápido, com os olhos fechados, e aí você acorda, vai lembrar do sono. Então tá bom. Resumindo o sono, tá? As etapas do sono. Então, N1, solavancos, tá? O corpo da solavanco. N2, o corpo afunda pesado e perde a noção. N3, se acordar é difícil e é confuso. Acordar uma pessoa no N3 é difícil e é confuso. Ela acorda confusa. O tônico REM, ele se sente uma paralisia e uma flutuação silenciosa, quietinho. E o fásico, histórias emocionais, sonho, cores e o caramba. Essa é a ideia que é o sonho. A nossa live de hoje vai falar como a consciência como referência no hiperespaço mental. Todos eles são hiperespaço mental. O hiperespaço mental é a mente humana. Ela existe momentos dentro dela com e sem consciência. A mente humana é bem esticada. Se o cérebro está legalzinho, está funcionando, tem momento que você não tem consciência nenhuma, porque você não se referencia. Aí está entrando na live de hoje. A consciência é o referenciar-se dentro da mente, segundo as minhas ideias, segundo os meus insights, segundo aquilo que eu estudo que eu escuto dos cientistas falar de neurociência, eu olho assim, eu tenho essa base e extrapolo essa ideia, tá bom? Então a consciência é uma referência dentro da mente, é uma referência dentro do hiperespaço mental. Vou facilitar a vida de vocês. Vamos supor não, uma criança, ela aprende a falar, aprende as suas emoções e sentimentos desde bebê, em cada local da casa ela aprende diferente. Ela aprende a se comportar, ele aprende a ter tensões viscerais e corporais. Às vezes vocês ficam um pouco perdidos na interocepção. Interocepção são tensões viscerais. Propriocepção são tensões corporais, são proprioceptivas, tá? Mas não é só a tensão, e sim a limitação de movimentos, quando é proprioceptivo. Eu posso limitar movimentos. A tensão é também essa limitação de movimentos. Então, essa criança, quando ela está no banheiro, tomando banho, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, tem movimentos e tem tensões que ela vai se ajustando. Se ela está na cozinha diferente, se ela está no bercinho diferente, se ela está na sala diferente, se está no quarto diferente. Nós também.
Cada vez que nós chegamos no ambiente, o ambiente tem um apus. O apus, o que que é? Esse ambiente todo como ele é, comigo junto. Então, o que que o meu conceito de apus é uma propriocepção estendida. Meu corpo, minha posição do corpo nesse ambiente inteiro que me envolve. Então, eu sou parte do ambiente. Esse ambiente pode ser uma coletividade onde eu tenho pertencimento, um monte de humanos ou humanos e animais onde a gente se pertence, a gente se percebe ser um e junto com outras coisas. Então, apus é esse conceito onde eu estou inserido. Isso é o apus. Propriocepção estendida é justamente essa percepção disso. Tem pessoas que não têm essa percepção. E vou falar para vocês, porque está na zona 3. E vou falar para vocês. Mas, se você consegue ter essa percepção, você teve acesso ao apus. E aí, depende do ambiente, você tem restrição de movimento. Não é uma restrição que é a proibição de movimento, é uma restrição para o teu bem-estar, para você fazer parte desse movimento. Assim como a criança na sala ela tem determinados movimentos e aprendizado de algumas palavras, no banheiro é outro, na cozinha é outro, assim também em cada apus a gente se referencia. Ao se referenciar, temos a consciência. Esse é o conceito que eu tenho. Então, conceito do Jackson, conceito jacksoniano. Referência, a consciência é um movimento que se percebe ser no metabolismo produzido. Muito complicado. A consciência é uma referência no apus, referência onde você se percebe. Aqui percebo que eu sou mãe, aqui eu percebo que eu sou pai, aqui eu percebo que eu sou estudante, aqui eu percebo que eu sou professor, aqui eu percebo que eu sou um atleta, aqui eu percebo que sou um andarilho, aqui eu percebo que sou motorista, aqui eu percebo que eu sou músico, aqui eu percebo que eu sou cantor, aqui eu percebo que eu sou engenheiro. Tudo isso, essa percepção de ser, é consciência. Então, consciência é uma referência na mente. Consciência é uma referência no hiperespaço mental. Quando você vai nas etapas de sono, você também percebe ser ali, mas você tem restrição de funcionamento das funções cerebrais, porque o sistema teu está entrando no sono, está fazendo checklist, está vendo, está se calibrando funcionalmente em cada uma das etapas. Como eu estou falando da consciência e a referência de ser, a gente vai se posicionar hoje na propriocepção. E hoje nós vamos falar então do REM tônico. É o momento onde você sai do N3 e vai para o REM tônico, onde você está parado, não está em movimento, e você, de certa maneira, está checando a consciência, checando a funcionalidade da consciência, como eu me apresento ser nesse ou naquele ambiente, ou se me apresentei ser bem nesse ou naquele ambiente. É uma checagem da funcionalidade da própria consciência. Olha só, aspa. O todo, o universo inteiro, com você, você inteiro, não há recorte. Eu estou recortando fases de sono. Eu estou recortando a percepção de ser e da consciência dentro da fase de sono. Só para a compreensão, depois que há a compreensão, você volta a ser o todo. É como um momento religioso. Você tem a crença e você tem a fé. A crença e a fé são ferramentas para você chegar nessa consciência ampliada, para você chegar na transcendência. É a ferramenta para ir, é a ferramenta para ser usada para chegar. São recortes e ferramentas para ser usada. Tem pessoas e tem religiosos que se percebe ser a ferramenta. Aí se perdeu. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é você usar ferramentas da sua religiosidade. Se você da linha afro, se é questão da linha cristã, se é budista, da linha budista, se é espírita, da linha espírita. Todas as religiões têm um caminho de busca da transcendência. O artista também tem. Tá? Os artistas também conseguem transcender. E nós também, mesmo sem artista. Tá? A transcendência é algo natural no ser humano. Você transcende fazendo algumas coisas sem ter dúvida, indo, repetindo, com calma, com tranquilidade, indo para a zona 2. A zona 2 é transcendência. Porque a zona 2 você liberou as tensões viscerais,
e posturais. Você relaxa e o corpo se ajusta. Aqui que acontece milagres. Às vezes uma pessoa está com um problema enorme, está quase morrendo de tanto problema de tensão. Aí, de repente, alguma coisa ela se larga, as tensões se largam, ela vai para a zona 2 e o corpo se cura. Por que o corpo se cura? Porque na zona 2 é uma zona de cura. É natural do corpo humano, na zona 2, se curar. Evidentemente, tem doenças que já saíram da plasticidade, da elasticidade. Então, o corpo, mesmo indo na zona 2, aquilo já está, né, metabolizando muito mais rápido. Tá? Então, não tem jeito. Mas a boa parte das doenças, elas já saíram do psicossomático, já entrou no anatômico, mas mesmo assim, se eu chegar na zona 2, reverte naturalmente. Então, zona 2 é uma zona de relaxamento. O sono dá isso. Porque o sono, justamente, o N1 já está um solavanco, você está começando a relaxar as musculaturas. O N2, você já afunda, você tá, sabe, está relaxando. O N3 afundou. Já tem uma lavagem na parte cerebral no N3, fundamental. E aí você vai para o REM tônico. Você está se curando no sono. Sim, mas se as tuas tensões, devido às tuas crenças ou ideologia no trabalho, ou no que você faz, ou nas tensões de pagar aluguel, dívida, e o caramba, você leva isso para a cama, leva isso para o sono, você compromete essas tensões e o processo de cura da zona 2 não vai ocorrer porque não vai entrar. Vai ser um sonho muito picotado. Ou, se a gente começa a passar do peso, nossa, eu já estou meio passado do peso, a gente vê pela cintura, está um pouco gordinho, está passando do peso. O que acontece? Quando eu começo a relaxar essa parte tônica, eu relaxo essa parte aqui. E quando relaxa essa parte aqui, relaxa por dentro. E você está respirando, e quando relaxa por dentro, começa a roncar. Mas relaxa mais ainda, tranca, dá apneia. Mas daí eu estou da fase 3 indo já para o tônico, REM tônico, e eu vou começar um processo de cura. E parou de respirar porque trancou, porque passou do peso, a pessoa está com bastante gordura acumulada nessa região. Trancou, o sono fica superficial e volta para o N2 ou N1, ronca e volta. Então, o que acontece? Você não está enfrentando a zona 2, você não está deixando que o seu corpo se cure. Isso é importante você saber disso. Então, é importante deixar que a zona 2 aconteça. É importante também, mesmo acordado, que eu chamo de zona 1, tá? O acordado você consegue ser zona 1, 2 e 3 também, tá? Mas acordado normalmente é zona 1. Você coloca uma tensão, faz alguma coisa, tensão visceral e postural, e faz alguma coisa, relaxa em seguida. Quando você relaxa, você voltou para o teu processo de cura, tá? Quando você tensionou para fazer alguma coisa, nem sede você sente. Aí quando termina de fazer, pô, eu estava com sede. Pois é, porque você relaxou e aí os sentimentos de fome e de sede aparecem de volta. Ou a tensão é tão grande e a causa de ansiedade é tão grande que não tem nem a fome e a sede, só tem a compulsão de comer, que às vezes ocorre comigo. A tensão e a ansiedade é tão grande e eu vou comer mesmo sem fome. Aí eu, no meu caso, como dobrado. E não tinha fome. Porque está pura ansiedade. Porque, na verdade, se impôs uma tensão. Foi quase que as tensões viscerais e corporais com a zona 3, onde você não tem muito controle e você pode entrar no processo de compulsão. Tá? Isso é muito complicado. Voltamos à consciência como referência no hiperespaço mental. Então, o que acontece? Para você ter controle da consciência tua. Você chega no local e você, basicamente, no local que você chega, você já determina qual o personagem que você vai ser. Essa é a ideia. Qual o personagem que você vai ser ali? Qual o personagem que eu vou. Ó, eu sou aqui, eu vou entrar como aluno, como professor. Aqui eu sou mais um desse grupo. Eu pertenço a todo. Não, esse grupo não me quer. Quando eu acho que esse grupo não me quer, eu já estou me excluindo do grupo, mas eu estou me excluindo como consciência. Porque a consciência é uma referência que eu me coloquei. A gente se coloca sempre de uma maneira intuitiva ou inconsciente. A gente já vai se colocando. Ou depende da reação das pessoas, não me gostam, não me querem, e eu coloco ali. Mas nesse momento que eu coloco essa referência nesse espaço cognitivo, nesse espaço emocional, nesse espaço sentimental, nesse espaço montanha, rio e matas,
Eu me coloco ali e me referencio. Esse referenciar é a consciência. E a consciência que você coloca percebe coisas diferentes. Os estímulos podem ser o mesmo, mas se você colocou em consciências diferentes, estímulos podem ser agressivos e não agressivos, porque depende da consciência em que você se referenciou, mais do que da dependência do próprio estímulo. Então, o estímulo pode ser extremamente agressivo, o estímulo neutro pode ser extremamente agressivo, pode ser extremamente agradável, depende da consciência que você estiver se referenciado. Então é importante você saber se referenciar nesse hiperespaço mental. Você está lá, no N3. Alguém te acorda, você fica droga, né? Não tem jeito, você é meio droga. Mas se você cumpriu todas as fases N1, N2, N3, REM, tônico, REM fásico e acordou, você na hora que acorda, você fica um pouco confuso. Opa, estou na minha casa, estou de férias. Olha só, estou na minha casa, estou de férias. Olha a consciência. Referenciou-se. Entende? E essa referência, tudo que acontece em volta de você, você vai perceber com referência a essa consciência. Vai perceber diferente que você, se você acorda, estou atrasado. Mesmo sendo mentira, tá? Que às vezes você, eu, ou até você, em algum momento, acordou achando que estava atrasado a um compromisso. E não era, nem tinha esse compromisso. Mas na hora você tem aquela tensão do atrasado. E aí você fica um pouco perdido. Você entende? E percebe os estímulos que estão fora de uma maneira diferente que se acordar e falar: estou de férias, estou bem, eu trabalho num lugar agradável, está tudo bem comigo, está tudo certinho comigo, e você se referencia no ponto bom. Se você estiver vendo o mundo de uma maneira muito ruim, você pode trocar referência na tua mente. A mente é o que você sente da propriocepção e a interocepção. Mas a propriocepção estendida é como você se referencia no espaço onde você está. E ao se você referenciar no espaço onde você está, vou me referenciar nesse espaço como professora, como professor, como aluno, aluno de yoga, de meditação, aluno de fruição e metacognição. Isso eu gosto. Ou senão, eu vou ter um momento agora, um momentum de fruição e metacognição. Eu vou me espalhar nessa percepção de ser. Eu vou entrar num processo de transcendência. Nesse momento que você entra no processo de transcendência e iluminação, você vai saber que é um momento de sentir a transcendência. Não é um momento de fazer algo. Para fazer, na transcendência, você é o todo. Para fazer, você tem que recortar, aprender e focar. Você vira uma ferramenta do fazer. Para fazer, você tem que tensionar os músculos para andar, para caminhar, para subir numa árvore, para descer de uma árvore. E você tensiona as suas vistas para ter sentimentos. Entende? Na transcendência, você relaxou. Transcendência é para sentir, não é para fazer. Mas nesse sentir, as funções corporais e cerebrais são testadas e melhoradas, e algumas curas acontecem. É uma epifania. A transcendência é uma epifania. O corpo se cura. Por que o corpo se cura? Porque eu não estou colocando tensão nenhuma. Nenhuma obrigação, nenhuma tensão, nem visceral, nem postural. O corpo vai para a zona 2, o corpo vai para a transcendência, o corpo vai para a epifania. Ele vai se curar de algum problema, porque você relaxou. E o que é relaxar? Você não está apegado com a fé, ou com a insegurança, ou com o medo. Não, você relaxou. Tem pessoas que estão indo na transcendência e ele tem que ficar pensando na crença ou na fé que ele tem. Isso não é transcendência. A fé te leva até lá. Eu falei para o meu irmão, ele está aqui em casa, e eu falei para ele: olha só, a transcendência é algo assim: você tem um rio e do outro lado do rio. A transcendência te leva para o outro lado do rio. Quando você chega do outro lado do rio, aí você olha e vê, não tinha rio. Porque, na verdade, as nossas dúvidas não deixam a gente passar. As nossas dúvidas, nossas crenças, os nossos hábitos, às vezes, são de tal maneira, cheio de dúvidas, de problemas, que você não passa para o outro lado do rio. O próprio rio é uma invenção cultural que não pode ir para a transcendência, não pode ir para a zona 2 de relaxamento e cura corporal. Então você fica preso nessa zona 1 ou zona 3,
que a zona 3 é a imposição cultural de uma tensão visceral e postural de cima de você. Uma tensão de corpo. Sabe aquela tensão que as pessoas podem estar o corpo encolhido, tensão postural, o ombro já encolhido, não é uma livre, não tem movimento agradável, ou seja, uma tensão visceral dentro, não a muscular por vísceras tensionada mesmo. Então, quando isso libera, o corpo está livre para a própria cura. A consciência é uma referência no hiperespaço mental, mas toda a consciência e toda a referência vai impor uma tensão visceral e uma imposição também da tensão corporal. Quando você libera essa consciência e vai para a transcendência, você está solto. Eu não me percebo ser o Jackson, nem homem, nem mulher. Eu percebo ser o todo, diluído. Porque eu saí da consciência, essa referenciável. Eu só abri. Né? Eu entrei num processo de transcendência, um processo de corpo-território, um processo diferente. Tá? Você solta, você entende? Isso é muito importante. Então, veja só, a consciência é uma referência onde você percebe os volumes em volta de você e o próprio teu corpo. E cada referência você limita os movimentos, a postura, as palavras, os sentimentos, porque aquele ambiente tem regras e normas, e essas regras pode fazer isso, pode sentir isso e pode sentir aquilo. E você se adapta a essas regras e normas. Ao se adaptar, você é livre para sentir tudo dentro desses limites do apos, território daquele local. Pessoal, é isso que eu queria deixar com vocês, isso é muito legal, vocês podem escutar isso várias vezes e dá uma olhadinha nos blogs, porque os blogs fica mais escrito as coisas. Aqui a gente só dá essa fala geral para você saber como calibrar a tua consciência ou a tua referência nos ambientes que você vai. E se alguma coisa você está ficando um pouco ruim, tenta trocar de consciência. Como já que eu vou trocar de consciência? Troca de referência. Agora eu não sou mãe, agora eu não sou avó, agora eu não sou pai, agora eu sou filho, agora eu sou estudante, agora eu sou um discípulo, agora eu sou um mestre, você vai trocando de referência e nesse momento a própria consciência, a percepção da vida vai mudando, porque a percepção muda de acordo com essas referências dentro da mente do hiperespaço mental ou mente damascena.